escolhido pelo próprio Criador. A nossa missão é resgatar do inferno e dar a salvação. Lutamos a cada dia, desfrutando das bênçãos do Senhor, declarando sempre estou, tenho passo vencedor. Eu sou Caleb, fui escolhido para servir. Nossa missão é levantar o santo nome do Senhor. Eu sou Caleb, fui escolhido para servir. Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui na Missão Caleb Web, como nós temos prometido todas as noites aqui com você. E hoje, eu, Juliane, estou com um parceiro diferente, né? Quero apresentar a vocês o meu amigo Irmão Gilmar, sou ancião da igreja aqui do Valparaíso 2, e hoje nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus e aprender um pouquinho mais daquilo que o Sagrado nos ensina. Isso mesmo. Hoje nós vamos compartilhar a Bíblia e o nosso irmão Gilmar vai estar ajudando a gente. Olha, quero dizer para você desde já, nós estamos orando por você. E não esquece, clica no link e compartilha. Se você é um amigo da igreja que está acompanhando, dá o link para o seu amigo que está estudando com você. Porque não esqueça, a Missão Caleb Web nada mais é do que um estudo bíblico pela internet, tá bom? E hoje à noite a gente vai abrir a nossa Bíblia para estudar um assunto para alguns escabrioso, para alguns assombroso. Mas não é nada disso que você está pensando. Irmão, será que hoje nós vamos ser capazes de responder? Será que o senhor vai me ajudar aí? O senhor vai com certeza me ajudar a responder o seguinte: onde estão os mortos? Onde estão os mortos, irmão Gilmar? Bem, eu de mim mesmo não sou capaz de responder, mas a Bíblia Sagrada ela nos responde. E para a gente entender um pouquinho a origem dos mortos, aliás, para onde os mortos vão, né, para a gente entender onde eles estarão, né, onde as pessoas estarão depois que morrem, nós precisamos entender a origem da vida. E para a gente entender a origem da vida, a gente precisa ir lá na Bíblia Sagrada, lá no Gênesis, especificamente no capítulo 2, o verso 7, onde nos fala que Deus formou o homem do pó da terra e soprou ali nas suas narinas o fôlego de vida. Então aqui a gente tem a origem da vida. Muito bem, vamos então conferir o que a Bíblia diz para nós, né, irmão? Eu peço para você aí, pegue sua Bíblia, mas antes da gente abrir a nossa Bíblia, a gente fecha os olhos e vamos orar, tá bom? Oremos então. Obrigada, Deus, porque mais uma vez estamos aqui juntos com nossos amigos que estão conectados conosco através das redes sociais. Pai querido, nós sabemos, ó Deus, que o Teu poder é grandioso e que com certeza, mais uma vez, o Teu Espírito Santo vai estar trabalhando entre nós, estará com certeza influenciando vários outros, Senhor meu Deus, a ter o entendimento, ó Pai, sobre esse assunto tão interessante para nós. Queremos entender, Senhor Deus, para onde vão os mortos. Então, ó Pai, que Tu venha nos dar esse entendimento nessa noite para a compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O texto bíblico de Gênesis, capítulo 2 e verso 7, eu estou usando aqui o recurso, estou com a Bíblia na mão, mas estou usando aqui o recurso do celular, a Bíblia do celular, para ler para vocês. Diz o seguinte: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ok, então aqui a gente tem a fórmula da vida, ok? Deus, ele pega ali um bonequinho, né? Pega barro, forma ali um boneco. Essa é uma história que é contada para as crianças, né? De uma forma mais dinâmica. E ele junta, a fórmula é o pó, o fôlego de vida, que forma a alma vivente, ou seja, um ser humano. A alma sou eu, a alma é você, Juliana.
Então, quando a Bíblia diz aqui que Deus tomou o pó da terra e desse pó ele fez, né, uma pessoa, ou seja, fez o homem e soprou ali o fôlego de vida e ele se torna uma alma vivente, significa que eu sou uma alma vivente, você é uma alma vivente, porque a nossa origem é do pó da terra, ok? Essa é a nossa origem. Uma boa maneira também de nós compreendermos esse assunto, deixa eu pegar aqui um pouquinho de pó que tem aqui atrás. Deixa eu ver se dá para os meus amigos poderem ver daí, né? Vou me aproximar um pouquinho. Então, Deus toma o pó. Olha só. Aqui eu tenho um pouco de pó. Você está vendo que esse pó, ele não tem movimento, é inerte, está sem vida. Mas o exemplo é o seguinte: quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, é claro que esse pó não vai se tornar um homem. Mas veja só o que acontece. O pó agora se movimenta. O pó agora não está mais apenas inerte, mas quando Deus, o próprio Deus, soprou nas narinas do homem fôlego de vida, ele então, que era apenas um boneco de barro, agora também pode se movimentar. Ele agora estava podendo andar, praticar atividades como cuidar e guardar o jardim, porque agora ele se tornou uma alma. Não foi isso, irmão? Exatamente, ele se tornou uma alma. Essa alma não quer dizer algo separado do corpo. Essa alma sou eu e você. Não é uma alma que vaga por aí fazendo nada disso. Exatamente. Muito bem. E Deus, ele segue mostrando para nós através da Bíblia Sagrada, e a gente pode ver, por exemplo, esse fenômeno, como a gente voltou lá na origem da vida para a gente entender como foi feito. Então, foi feito de pó, mais fôlego de vida, que se torna uma pessoa, né? Ou seja, a alma vivente. E quando o ser humano morre, esse fôlego que Deus deu para o ser humano, esse fôlego ele é retirado, e aí o corpo que fica sem fôlego, ele agora volta ao pó da terra. E a Bíblia ela faz uma comparação tanto no livro de Salmos como também no livro de Eclesiastes. Ele faz para a gente aqui uma comparação, né, com os animais, onde da mesma forma que os animais morrem, os seres humanos também morrem, né? Que os animais, não há uma diferença, né? Ambos vão para o mesmo lugar. Os animais perdem a sua vida, ou seja, eles perdem o seu fôlego de vida e eles voltam ao pó da terra. Da mesma forma acontece com nós, seres humanos. Nós perdemos o fôlego de vida e nós voltamos para o pó da terra. Ou seja, aí a gente começa, Juliana, a responder a pergunta: onde estão os mortos? Entendendo que quando o fôlego de vida soprado por Deus, quando ele fez o homem, esse fôlego ele sai do ser humano, né? Ele sai do homem, e aí esse corpo volta para o pó da terra. Aí a gente começa a entender onde de fato estarão os mortos. Sim. E será que existe uma diferença entre o homem e os animais? Para onde eles vão, da questão depois da morte, ou mesmo a vida? Existe alguma diferença? No sentido da morte, não, né? Porque ambos voltam ao pó da terra, assim que o fôlego de vida é retirado. Essa pergunta é interessante pelo seguinte: prega-se, ou há por aí algumas teorias de que quando a pessoa morre, o corpo sai, aliás, a alma não sai, ou seja, se separa ali e essa pessoa vai para algum local. Acontece que se isso acontece de fato com os seres humanos, aí a pergunta vem: será que não aconteceria também com os animais? Será que os animais também não iriam para algum lugar? Por isso, a Bíblia, ela nos deixa claro que quando o fôlego sai,
O que era pó volta a ser pó. Isso acontece com os animais, isso acontece com os seres humanos. Não há diferença nesse sentido. Por quê? Não há separação de um ser que fica vagando, uma parte do corpo que fica vagando, né? Não há essa separação. Agora, existe também uma outra parte da Bíblia, Juliana, que ainda escrita por um escritor do livro de Eclesiastes, ele deixa claro para nós que as pessoas, quando elas, seu fôlego de vida sair, ela volta ao pó, ela de fato vai para o pó, e ali ela fica sem consciência. A gente tem esse registro do livro de Eclesiastes 9, 5 e 6. Isso mesmo. Vamos abrir essa passagem. Então, essa passagem é muito importante porque ela, de fato, ela especifica para nós esse grande mistério, né? Que as pessoas, mistério, cultura, enfim, tudo se mistura muito. Mas nós estamos aqui estudando a Bíblia, e como eu sempre digo, se você está aqui conosco é porque você crê de fato no que diz a Bíblia. Então a gente vai abrir aqui Eclesiastes capítulo 9, verso 5 e verso 6. Vamos lá? Ok. Vamos ver o que diz aí então, Eclesiastes capítulo 9, 5 e 6. do verso 5 até o verso 6. Esses dois versos, eles comprovam para nós que as pessoas quando morrem, não há uma separação e mesmo assim existe vida, existe consciência, como o nosso irmão estava falando. Porque muitos às vezes têm a experiência de que falaram, que conversaram, enfim. Esse verso ele complementa para nós o seguinte: os mortos nada sabem, né? Essa é a certeza que nós temos de que os mortos não influenciam em mais nada no mundo dos vivos. Olha só o que diz aqui, ó. 9, verso 5 diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer. Essa é a certeza que nós temos, né? Vamos morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, mas tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já é no esquecimento. O verso 6 complementa dizendo o seguinte: amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, ou seja, aqui no mundo dos vivos, né? Os mortos já perderam todos os sentimentos, não existe aquela situação de que ele morreu, vai voltar para se vingar, o espírito dele vai puxar o meu pé porque tinha raiva de mim. A gente percebe aqui que os mortos, além de vida, também não tem mais nenhum tipo de sentimento em seu coração, né? A justificativa, né, para dizer que há uma separação é para dizer que essa pessoa vai e de lá ela fica olhando, ela vê, ela sabe o que está acontecendo. Mas só que isso não tem base bíblica. O texto, né, que você acabou de ler deixa bem claro isso, que quando se vai para a sepultura, ou seja, perde-se a consciência. E ainda acrescenta que lá não tem amor, não tem ódio, não tem inveja, ou seja, então a justificativa de que a pessoa ela separa para ficar observando, ela não tem base bíblica. Exatamente. Se você é um estudioso da Bíblia, esqueça essa situação de alma penada, alma vagando, alma puxando o pé. Talvez isso seja outra coisa, a gente vai explicar mais lá na frente. Eu vou deixar aqui você com uma pontinha de curiosidade. Agora, Juliana, tem uma outra questão que muitas vezes também a gente vê por aí sendo ensinado, né? Até em filmes a gente vê isso. Muito comum, por né? Por exemplo, uma pessoa que fez algo de bom, ela vai direto para o céu, né? Se ela fez algo mais ou menos bom, ela passa por um lugar chamado purgatório. E se ela foi realmente ruim, ela já vai direto para um lugar chamado inferno, onde ela vai ficar ali por milhares de anos sofrendo. Essa é uma outra forma de ensino que também a gente não encontra base bíblica. Por que eu digo isso? Se a gente ainda continuar aí no livro de Eclesiastes, indo para o verso 10, a gente vai ver, eu quero só destacar aqui uma frasezinha que tem lá no verso, e diz assim: porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria. Ou seja, lá na sepultura, né, não há consciência. E então essa história de que as pessoas vão, né, eu só vou pegar só o início do verso para o sentido ficar mais
Legal. Tudo quanto vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura por onde tu vais não há obra. Ou seja, eu não tenho como, depois de perder o fôlego de vida, né, depois que o fôlego de vida deixa o meu corpo, né, eu não teria mais, eu no caso, né, citando o meu exemplo, eu não teria mais como, por exemplo, ir para o purgatório como é ensinado, né, e ali alguém ora daqui, faz uma oração daqui, e aí eu consigo ali me redimir, e aí eu sigo direto para o céu. Ou se eu não conseguir me redimir, eu vou direto para o inferno. Né? Não existe essa base na Bíblia Sagrada. Então esse verso 10 que o senhor acabou de ler, ele definitivamente responde a nossa pergunta inicial. Para onde vão os mortos? Vão para a sepultura. E não para o céu ou para o inferno logo após fechar os seus olhos, ok? Então o verso ele é bem claro e diz que os mortos vão para a sepultura. Quando chegarem para você e disser, não, ele agora está em paz, ele está lá no céu, ou então de repente sabe que foi um mau caráter e diz assim, que Deus console seu coração, só mesmo para ficar no vácuo, tá? Ou se você tinha essa pergunta no seu coração, eu creio que a Bíblia acabou de responder para você. Os mortos vão para a sepultura. Exatamente. E aí a gente, seguindo naquilo que a gente tem como base da palavra de Deus, a gente começa a entender de fato o que é que acontece depois da morte. Por exemplo, a Bíblia também deixa claro que haverá duas mortes. E como é isso? Basta uma? Quem são as pessoas que estarão participando dessas duas mortes? Será que nós vamos passar por essas duas mortes? Qual é a base que eu tenho para dizer que haverá duas mortes? Quem participará dessas duas mortes? Eu tenho um registro no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 11, que diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Quem não vai sofrer essa segunda morte? Ou seja, primeiro ponto aqui deixa claro que vai ter duas mortes. Ou seja, alguém vai passar por duas mortes. Quem vai passar por essas duas mortes? Quem vai passar pelas duas mortes será aquele que não for o vencedor. O vencedor não sofrerá a segunda morte, o texto está dizendo. Tá, então quem são esses? Quem é o vencedor? Você saberia me dizer? Ou gostaria de nos dizer quem é o vencedor para os nossos amigos? A Bíblia diz que é o vencedor da cheia coroa da vida, né? Então, com certeza, o vencedor é aquele que fizer a escolha pela graça em Cristo Jesus. Esse é o vencedor. E o perdedor? O perdedor é aquele que, de todas as maneiras, negará a misericórdia de Deus. Ontem, inclusive, nós tratamos sobre essa questão de morte. Lembram do fruto do conhecimento do bem e do mal? Qual era a consequência de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Era a morte. Exato. Então, o perdedor é aquele que passa para a segunda morte. Indo lá no final do livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 8, a gente tem um registro interessante que diz assim, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, vou dar um pulinho aqui nesse pedacinho por causa do nosso tempo, né? Mas você pode abrir sua Bíblia aí, capítulo 21, verso 8, aí cita vários impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes caberá será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aqui a gente fica sabendo quem vai passar pela segunda morte. Ou seja, o vencedor, ele não passa pela segunda morte, mas o perdedor que pratica todas essas coisas que é citado aqui no capítulo 21, né? É mentiroso, é impuro, é feiticeiro, é idólatra, né? Essas pessoas são identificadas, né, como aqueles que vão passar por essa segunda morte. Essa alusão tem muito a ver com o verso que nós abordamos ontem por último, de Romanos capítulo 6, verso 23, que diz que o salário do pecado é a morte. Então essa é a primeira morte. Essa é a primeira morte. Todos vão passar por ela. Só que quando chega na segunda parte, vem algo que pode mudar o seu trajeto para a segunda morte. Mas o dom gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna. É aí que muda tudo, né?
Ou a primeira morte é para todos, segundo o verso. Mas quando chega no caminho da segunda morte, eis aí a diferença. Eis aí a diferença. A diferença é que aqueles que vão passar pela segunda morte são aqueles que negarão realmente que Cristo Jesus é o doador da vida eterna. E, infelizmente, queridos, querendo ou não, ainda vai existir muita gente. Ainda existe muita gente negando tudo isso que nós estamos, inclusive, tentando passar aqui para você. Né? Com certeza. Aí tem uma outra questão importante. A gente até agora só disse que as pessoas vão para a sepultura, certo? Morre e vai para a sepultura. Acaba aí? Não. Eu quero contar o final da história para você. Não acaba aí. Não acaba aí. Abra sua Bíblia em João capítulo 5. Esse sim, esse é o final que todo mundo merece, né? Vamos ver? Com certeza. Vem de acordo com, a Bíblia diz que é de acordo com a obra de cada um. O capítulo 5 de João, no verso 28 e 29, explica pra gente o seguinte, olha só. Se no final das contas, afinal, depois que morre, não vai nem para o céu, nem para o inferno, nem para purgatório, nem para canto nenhum, a não ser a sepultura, o que acontece então depois dessa parte da sepultura? No verso 28 diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, na sepultura, ouvirão a sua voz e sairão. Olha só, nós vemos então que acontecerá uma coisa sobrenatural, algo que ninguém estava esperando, muito mais do que morrer e ir para o céu sem ninguém ver, muito mais do que morrer e, infelizmente, ir parar no inferno sem ninguém perceber. Olha só o que nós vemos aqui: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, ou seja, vão ressuscitar. E aqui no verso 29 diz para nós que haverão duas ressurreições. Diz assim: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Queridos, esse é um momento todo especial. Eu preciso até mesmo ficar em pé para dizer para você que a misericórdia de Deus é tão tremenda, é tão maravilhosa, que Ele não age em silêncio. Esse vai ser o momento em que a terra vai estremecer, meu irmão. A terra vai estremecer, porque todos aqueles que estão na sepultura, que é onde estão os mortos, que é para onde vão os mortos, todos vão sair da sepultura. E aí sim, o destino de cada um, o meu e o seu também, vai ser definido. Vai ser esse momento. A Bíblia diz que o próprio Jesus, que remiu seus pecados na cruz, ressoará as trombetas do arcanjo e vai convidar todos a levantarem da sepultura. Muitos vão levantar para viver eternamente com Jesus, e outros, infelizmente, vão levantar para voltar da sepultura. A sepultura não é o fim. Além da sepultura, existe a ressurreição prometida para o nosso Deus. Existe a ressurreição prometida para aquelas pessoas que você ama, que um dia você perdoa. Nós estamos aqui transmitindo essa mensagem porque ela enche os meus olhos de esperança. E eu acredito que devo encher seus olhos de esperança. Que seus ouvidos nesse momento venham ter a percepção de que a morte não é o fim. A morte não é o fim. E que o que você tiver que fazer, faça agora. E hoje eu estou convidando você, enquanto a vida é a esperança, o que você tiver de fazer, faz agora. Repassa esse link para muita gente. Muita gente precisa saber disso. Tem muita gente aí ainda pensando que morreu, vai para o céu, vai para o inferno. Vai um dia, mas não depois da morte. Só quando Jesus voltar. Só quando Jesus voltar. Muita gente precisa sair desse engano. Muita gente precisa ter os olhos abertos. E você pode ser um instrumento de salvação. Sabe como? Basta clicar, copiar, colar ou encaminhar
vai estar aqui com você durante essas noites. É interessante a gente dizer para você que existe sim vida além da morte. Vida eterna prometida por Deus na sua palavra. Porém, antes de você ter direito a essa vida eterna, caso você perca a sua vida aqui neste mundo, você vai passar pela sepultura, vai ficar ali dormindo e depois você vai ressuscitar para essa vida eterna. Ou seja, existe sim vida além da morte. A vida após a morte não é você sair assustando os outros, não. A vida após a morte é a eternidade com Jesus. Amém. Amém? Eu quero nesse momento orar com você. Nós queremos orar com você. O irmão Gilmar vai interceder por mim e por você que está nos assistindo, pelo teu amigo que está estudando com você aqui com a gente. Feche seus olhos. Oremos, querido Pai. Maravilhosamente, a gente, através da Tua palavra, podemos entender que quando a gente perde um ente querido, não é o fim de tudo. Mas a gente também entendeu que muitas das vezes, de forma distorcida, algumas pessoas passam para nós, quando a gente não tem acesso à palavra, ou a instrução correta da palavra, coisas muitas das vezes que nos deixa até assombrado, dependendo da forma que passar. Mas nós agradecemos a Ti, porque o Senhor deixou aqui na Bíblia Sagrada tudo registrado, direitinho, para que a gente pudesse abrir, ler, entender. Se não entendeu na primeira leitura, reler novamente, que se ainda há dúvida no seu coração, ela irá orar a Ti, buscar o Teu Espírito, e o Senhor irá ajudá-la, ou enviará alguém até ela que irá ajudá-la a cumprir. Toca nessa vida, ajude ela, Pai querido. Se ela está sofrendo, transforma. Se ela está sofrendo, traz paz. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus e aleluia. Olha que noite agradável. Como é bom você tirar uma dúvida de anos e anos. Às vezes a gente tem uma dúvida há anos e anos porque a cultura ela coloca alguma coisa na nossa mente.